amiguinhos do programa SOS Comunidade. Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre o Corpo de Bombeiros e eu também vou bater um papinho com o Capitão Marafigo. Capitão, desde criança você pensava em ser bombeiro? Sim, assim como muitas crianças têm esse sonho, eu também já desde pequeno fazia visitas no quartel, via o caminhão do bombeiro passando com a sirene e nessa época os bombeiros iam pendurados no caminhão. Eu já sonhava com isso, em muitas ocasiões até fui correndo atrás do caminhão para ver eles atendendo um incêndio ou até atendendo um acidente com vítimas. Então, com certeza, eu, como muitas crianças, sonhava em ser bombeiro também. E o bombeiro é considerado como um herói, mas não é herói de desenho animado, não é? As pessoas têm essa visão mesmo do bombeiro porque a gente sempre tenta ao máximo ajudar as pessoas, né? Então a gente sempre vai fazer um atendimento em que alguém está precisando de ajuda. Então a gente vai prestar esse socorro às pessoas que estão envolvidas num acidente, que bateram o carro ou que tem a casa pegando fogo. A gente vai fazer esse atendimento para que essas pessoas não venham a se machucar ainda mais ou não venham perder tudo que tem. E esse capacete, você pode me explicar? Para que serve ele meio espelhado assim? Esse capacete aqui, ele é um capacete que a gente utiliza para combate a incêndios, tá? Então, ele tem esse formato aqui para proteção da cabeça do bombeiro. Geralmente o bombeiro, quando vai no incêndio, o telhado cai, tá? Então, para que ele não venha se machucar. Então, as pessoas às vezes pensam que a gente é herói, mas a gente tem que usar um equipamento para não se machucar também, porque o bombeiro pode se machucar no incêndio. E ele tem essa parte que ele reflete, que ele é brilhante, porque o calor do fogo é muito grande. A gente usa um equipamento para se proteger desse calor, para não se queimar. E essa forma aqui faz com que o calor bata e volte e não venha atingir de forma tão grande o bombeiro. E também existem roupas especiais para isso, não existe? Sim, tem roupa especial, é uma roupa que ela já é feita com um material que ela absorve o calor, tá? Então é um material específico, bem caro inclusive, feito fora do Brasil, importado, e é um equipamento que ele rasga com bastante dificuldade, então o bombeiro tem bastante proteção para que vá atender as pessoas e não se machuque, ele realmente consiga socorrer quem ele precisa. E o bombeiro, ele não só apaga fogo, ele faz também várias outras coisas, não é? Sim, ele faz bastante coisa. Então o bombeiro ele trabalha desde uma parte administrativa que a gente chama de vistorias. Então é um serviço que a gente faz antes de acontecer um acidente. Então faz vistoria nas empresas para verificar se os extintores estão adequados, hidrantes, e atende as ocorrências também. Então atende os incêndios, atende acidentes de trânsito, motos que caem, motoqueiros que se envolvem em acidentes. São situações de catástrofe que a gente chama quando é defesa civil. Então quando tem uma enchente, quando tem um vendaval, tá em tudo relacionado a pessoas que necessitam de apoio, necessitam de ajuda, estejam no momento de perigo, o Corpo de Bombeiros está envolvido. E quando ocorre um acidente, vão só os bombeiros ou também vêm outras autoridades? Depende muito do acidente, mas geralmente vão outras autoridades também. Então o bombeiro ele tem a missão de socorrer as vítimas desse acidente e no caso de delitos ou não, o pessoal da Polícia Militar também dá um apoio para o Corpo de Bombeiros, faz um isolamento para dar segurança, não ocorrer um outro acidente. Aqui no caso específico de Arapongas, a Guarda Municipal também vai dar um apoio para a gente. A gente possui o SAMU em Arapongas, quando tem mais que uma vítima. Então, geralmente, um acidente envolve várias autoridades. Então, é uma estrutura bem grande que existe no município de Arapongas, que atende a população da melhor maneira possível. E, capitão, e aquelas crianças arteirinhas? Minha avó já me contou uma história que o tanque não era preso e caiu em cima da criança e teve que amputar as duas pernas. Me conta um pouco sobre isso. O que é mais comum? Esse tipo de acidente ele ocorre com bastante frequência, tá? Então, às vezes as crianças em casa não estão sendo observadas pelos pais ou não estão orientadas adequadamente, elas acabam sofrendo pequenos acidentes em casa que acabam se tornando graves. Então esse exemplo que sua avó te deu é um exemplo bem frequente, as crianças se penduram no tanque, acabam caindo e se machucando, existem crianças menores ainda que são bastante curiosas, acabam mexendo na água do balde, acabam se afogando.
tá? Então, crianças que sobem na mesa, crianças que brincam com papagaio, enroscam no fio de luz lá e acabam tomando choque. Então, tudo isso são acidentes pequenos que podem ser evitados e acabam levando as crianças para o hospital. Então eu quero que você explique para as crianças que não pode fazer isso. Você pode explicar para a gente? Sim, isso aí é muito interessante. Então, as crianças que estão nos assistindo, que obedeçam seus pais e vejam em casa quais são os pontos de perigo. O papai e a mamãe sempre vão indicar o que pode fazer e o que não pode fazer em casa. Então, o papai e a mamãe sempre vão querer o bem do seu filho. Então, tudo aquilo que o papai ensinar, a mamãe também, que as crianças obedeçam, que eles só vão estar evitando acidentes e que não se machuquem, às vezes em casa, que é o local que a gente pode brincar. E agora que você fique com o apoio cultural. A gente volta já já.